Olá, meus amigos senadores, até que enfim, Jordan Peterson, até que enfim, hein? Vocês estão pedindo tanto, 12 regras para uma vida. Esse livro é maravilhoso, assim, são 12 regras, assim, impressionantes. E é interessante porque aqui no livro ele vai colocar um monte de estudo de caso, um monte de artigo científico que eu tenho aqui, ó, um monte de indicação de livro para cada assunto que ele vai falando. Tem um livro que a gente já leu aqui pra gente indicando. Por quê? Porque sim, simplesmente porque sim, porque é bom. Ele indica os dele, eu indico os meus e você indica os seus aí colocando nos comentários. Vamos lá. Esse aqui é lançado em 2018 pela editora Alta Books, minha edição, uma das primeiras que saiu também em 2018, 412 páginas, um calhamaço, bem organizado, até que parece fininho, mas não se ilude não. Cada parágrafo aqui é uma reflexão de horas. Teve parágrafo que eu tive que parar e falei assim, não, já deu por hoje, deixa eu ali fazer uma reflexão do que ele está falando para a gente poder entender. Profundo. E ainda assim, sucinto, porque ele vai conseguir, com os exemplos dele, contar histórias ali mirabolantes e você tirar algumas reflexões. Se você for um pouco mais fundo, você vai tirar mais reflexões ainda. Muito bom. Ele vai dizer que o tema do livro é justamente arrume a sua casa. O que ele quer dizer com arrume sua casa? Eu gosto que as frases dele trazem reflexões, sabe, adjacentes, onde você vai meditar. Arrume sua casa simplesmente se você não souber quem você é, o que você faz, qual é o seu lugar no mundo, seu papel, seu propósito, essas coisas que a gente vai falar sobre isso. Não tem como você viver em sociedade ou fazer o restante das outras coisas. Bom, tem, mas aí não é viver, é sobreviver. No prefácio, então, ele vai dizer que ele vai usar exemplos práticos, aí no caso o prefácio foi escrito por outra pessoa, e ele vai dizer, então, que o princípio é justamente que ele vai fazer uma alegoria aqui sobre leis e regras. Por que botar regras, 12 regras para uma vida? Mas ele vai dizer simplesmente que a principal regra de tudo isso é você assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre os eventos que acontecem na sua vida. É muito fácil você culpar os outros. Eu falando com a minha filha esses dias, minha filha, por que você fez isso? Ah, pai, foi pensamentos intrusivos. Eu falei, olha, os jovens de hoje até termos técnicos para tirar a responsabilidade de si sobre os atos que elas cometem. Eu falei, calma, não é bem assim, senta aqui e vamos conversar. E nós vamos falar sobre isso aqui também. Na introdução, ele vai dizer que em 2012 ele usa um aplicativo chamado Quora. Esse aplicativo não tem aqui no Brasil, é onde as pessoas fazem perguntas e os outros respondem, simples assim. Só que as respostas que ele tinha para perguntas circunstanciais, como o que é felicidade, a definição do propósito pessoal da existência da vida da pessoa, ou até onde o conhecimento de alguém pode levar, ou a falta dele pode deixar de levar, as respostas que ele tinha para todos os dramas sociais, alcançaram os maiores patamares do aplicativo. E a partir dali ele foi convidado para escrever um livro, ele disse que tinha 25 regras e foi resumindo ali até chegar em 12, mas a gente já sabe que no livro 2 tem mais 24, tá aqui em cima o livro 2, já vou trazer esse mês ainda para vocês. Se prepara que esse mês vai só vir um livro bom. Então, ele vai dizer então que ao responder essas perguntas é como se ele estivesse no drama de Aquiles. Aquiles, para quem lembra, a Ilíada eu trouxe para vocês o drama de Aquiles, é onde os conflitos inevitáveis chegam na sua vida onde você não tem poder de decidir, de aceitar ou de evitar, mas simplesmente tem consequências mortais. Foi exatamente o que aconteceu com ele. E a nossa vida é repleta desse tipo de acontecimento, onde simplesmente você não pode evitar, chegou, você tem que ir e você pode acabar morrendo no processo, que foi o que aconteceu com Aquiles. E essa morte não precisa ser necessariamente física, mas às vezes pode ser processual, mental ou de algum tipo de conhecimento que você tem. Calma, nós vamos chegar nesse argumento logo logo. O capítulo 1 ele vai denominar de costas eretas e ombro para trás. Ah, pronto, agora sim. O que ele quer dizer com isso? Eu gosto das frases dos livros dele, simplesmente porque você tem toda uma conclusão por cima dessa frase. Ele vai contar aqui o caso das lagostas, que são inteiramente parecidas com os humanos. Ele vai dizer que as lagostas lá no fundo do oceano, elas disputam um território. E quando elas entram em conflito, uma ganha e outra perde. A derrotada perde tudo e o vencedor ganha tudo. E olha só que interessante. O perdedor, ele vai ter que lidar com as vulnerabilidades dele. E como ele é um animal não consciente, ele não sabe lidar com isso. Então, quanto mais a lagosta vence, ela vai ficando ereta, com a coluna reta, forte, com as garras para cima. Então, quando uma lagosta vê uma outra ereta, fala assim, opa, essa aí é vencedora, sai de perto. E quando a fêmea vê essa daí, fala, opa, essa é vencedora, essa é que eu quero. A lagosta vencedora fica com tudo. As lagostas perdedoras, elas vão ficando encruando, assim, tipo Chaves, né? Mas... e perdem tudo. Olha só que interessante. Ele vai fazer essa alegoria com as nossas vulnerabilidades. Existem consequências para perdas e danos que você leva em situações que você simplesmente não conseguiu vencer. E toda vez que você está encruado na sua vida assim, você perde tudo. E os vencedores estão sempre erguidos de cabeça alta. Você pode perceber que eles parecem até mais altos, mas na verdade eles só estão com a postura no lugar. Faça esse teste. Se você colocar a postura assim, ó, a minha esposa estava reclamando dos seios mais caídos dos 40. Eu falei assim, bota a postura aqui, bota o ombro para trás. Nossa, ficou tão bonita. Então, é assim que acontece. Você, mulher, pode fazer isso. O homem também faz isso. Pô, eu tô com o peitinho aqui, que eu tô gordinho, então bota aqui a postura. Ó, o peito ficou até mais duro. Simplesmente porque é assim que as pessoas têm que lidar com suas frustrações e decepções. Lidar simplesmente com problemas faz parte da vida humana. Ele vai usar ainda o princípio de Pareto no capítulo 1, dizendo que 20% da população
obtém 80% da riqueza do mundo. Ou seja, os outros 80% são derrotados, enquanto 20% são vitoriosos. Ele quer dizer que simplesmente existem pessoas melhores do que outros pelo que elas fazem ou pelo que elas nasceram, dependendo do local, da situação. Mas o que eu quero trazer é que a responsabilidade, é o que ele vem trazendo, para você tomar o controle da sua vida. Ele vai dizer aqui que rotinas positivas é o que faz a sua vida melhor. As rotinas é o que lida para você ter um sucesso ou uma derrota. Então depende de você ter essas rotinas e fazer o que precisa ser feito. E aqui nesse livro eu trago todas essas rotinas benéficas que vão auxiliar a sua vida. Você que escolhe as rotinas que você quer ter. Então ele vai dizer para você levantar a cabeça e aceitar as responsabilidades por construir a sua vida. Simplesmente porque na vida tem adversidades e é você que vai escolher se você quer lidar bem com isso ou quer lidar mal com isso. O sucesso, ela vem através de pequenas vitórias que você tem no dia a dia. Vou falar isso nos outros capítulos, porque todos os capítulos deles são concatenados. Ele dá uma dica no 1 e no 2 ele dá uma nova dica que concatena com a primeira e complementa ela, e assim por diante até chegar na última dica que mistura todas. É muito legal. E simplesmente ele é impressionante quando ele faz isso. E simplesmente você colocar pequenas vitórias na sua vida vai fazer com que você se sinta cada vez mais confiante. Na minha época de adolescente, a gente tinha uns videogames. E aí eu era o melhor do time no determinado jogo. Tinha um outro amigo que era melhor no outro jogo. Mas enfim, a gente juntava para jogar. Quando jogava o jogo que eu não era bom, eu ia cozinhar. E quando jogava o jogo que eu era bom, eu ganhava todo mundo. Hoje, no mundo moderno, se eu colocar um vídeo na internet de um cara jogando um jogo que eu era bom, ele me destrói. Ele faz coisas que eu nunca pensei que era possível. E eu era o campeão na minha época. Eu estava com as costas retas e o ombro largo. E hoje ele era melhor do que eu. Se eu olhar os vídeos, eu vou me sentir derrotado. Mas o que eu quero dizer é que sempre tem alguém melhor do que alguém. O que você pode fazer para você subjugar e não se sentir inferior é simplesmente você, dentro de pequenas vitórias do seu dia, se sentir superior. Eu vou lavar a louça em meia hora e eu vou lá e lavo aquela louça e me sinto feliz. Caramba, eu consegui cumprir uma missão. Então são pequenas tarefas do dia a dia que você pode conseguir vencer e ficar feliz porque você teve mérito naquela tarefa. É exatamente isso. Todas as adversidades que tem, você ir vencendo. Beleza? Vou falar mais no próximo capítulo. O capítulo 2 vai falar: cuide de si, como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Isso é impressionante, porque nós cuidamos dos pets melhores que nós mesmos. Se você der refrigerante pro cachorro, faz mal, mas você toma refrigerante. Se você botar tempero na comida do cachorro, faz mal pro cachorro, mas você bota tempero na sua comida, sal, açúcar, essas coisas. Enfim, ele vai dizer para você cuidar de você também quanto você cuidaria de outra pessoa sobre os seus próprios cuidados. Ele vai fazer uma rotina aqui de explicação sobre ordem e caos. E a gente começa a entender que caos, uma bagunça, é algo ruim e ordem é algo bom, mas ele vai dizer que eles são complementares, porque dentro do caos é onde tem a experiência da desordem para que você chegue à ordem. E o excesso de regras na ordem gera o caos. Então, exatamente, são complementos entre si. E nós temos que entender que essas adversidades vêm para nos melhorar. Ele vai citar sobre o pecado original de Adão e Eva, onde nos trouxe consciência. E a consciência é o que te bota no pé no chão na realidade, onde você está e o que você está fazendo. Então, nesse livro aqui, eu vim falar de dissonância cognitiva, que é você entender que coisas fazem mal para você e você continua fazendo, ou que coisas boas que devem ser feitas e você deixa de fazer. Eu citei do refrigerante. Sabe que te faz mal, mas você continua bebendo. Você sabe que a academia te faz bem, mas você não vai. Ou exercício físico ao ar livre. Você sabe que ler bons livros é bem bom para sua memória, para sua desempenho, mas você não faz. Então esse livro vai falar sobre isso e ele está falando exatamente a mesma coisa aqui. Que são esses bons hábitos e essas cognições que vão fazer você entender, ter consciência do que é necessário para se tornar uma pessoa melhor e você não busca. Por quê? Porque você não quer. Mas se você para conscientemente, assim como Adão e Eva adquiriu aquela consciência e entendeu que estavam errados, você também precisa entender que está errado e mudar a sua postura. Ele vai dizer então que todos somos falhos. Entender que o mundo todo está destituído da glória de Deus é entender simplesmente o quanto que você tolera do erro do outro. Às vezes, em algo que você é muito bom e vê uma pessoa sendo muito ruim, você se torna intolerante ao erro dela. Mas em outra área onde você é muito ruim, outra pessoa tem que ser tolerante com o seu erro e você deseja que ele seja tolerante. Então nós temos que ser igualitários com todos. Entender que o mundo é um lugar onde todos erramos e em qual quantidade de tolerância que você tem para o erro do outro em detrimento do seu erro quando você também erra. Afinal de contas, você não é perfeito. Todos somos destituídos da glória. É muito legal essa parte que ele fala isso. Então ele vai falar para você decidir quem você quer ser dentro dos erros que você comete e das atitudes que você toma para cumprir e suprimir esse erro e começar. Sim, simplesmente. Você decide, por exemplo, numa profissão, ser aviador. Comece, vai lá, seja aviador. Você decide ser cozinheiro. Pronto. Qual o primeiro passo? Decida. Vamos embora. Capítulo 3 vai dizer: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Essa parte é bem legal. Ele vai dizer então que nós criamos o mundo com as ferramentas que nós temos. Se você tem um machado, não serve para consertar um carro, mas serve para derrubar uma árvore e com essa linha você fazer fogueira, churrasco, ou simplesmente você construir uma cabana. Você vai construir o mundo através das ferramentas que você possui. Não dá para construir um carro com um machado. Então você pode rever as ferramentas que você tem, porque simplesmente as falhas que nós temos são o que nos fazem
melhores a partir do momento que nós aprendemos com essas falhas. Então, os erros do passado nos fazem pessoas melhores. E Freud vai chamar isso de compulsão à repetição, onde você erra numa coisa e você dá a volta e erra de novo, e erra de novo, e erra de novo, porque você não aprendeu com o erro do passado. Se sua ferramenta é só um machado, você está simplesmente dando machadada no carro, e você nunca vai consertar aquele carro com esse machado. Você tem que entender que aquela ferramenta não é necessária para aquilo, ou não serve para aquilo, adquirir novas ferramentas, ou usar a sua ferramenta para a posição necessária. E para isso requer a consciência que a gente falou no capítulo 2. Interessante, né? Ele vai dizer, então, que você se sente virtuoso quando você está perto de alguém que não é tão virtuoso assim, de alguém que é irresponsável. Você andar com pessoas inferiores a você faz com que você se sinta maravilhosamente bem. Só que lembra que eu falei no capítulo 1 que existem pessoas melhores do que você em situações? O presidente do Canadá pode se sentir extremamente reto, ereto, firme, com o ombro para trás. Mas o que é o presidente do Canadá perto do presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo atualmente? Entendeu? Quem bate de frente dos Estados Unidos? A China, a Rússia. Então, você tem que ter posturas. Se eu coloco uma mulher feia perto de mulheres horrorosas, ela vai parecer linda. Então isso é uma questão de comparação, de correlação com o que está ao seu redor. Então veja as pessoas que estão perto de você. De repente você se sente inteligente porque as pessoas que estão perto de você não tiveram a oportunidade de estudar ou de repente não querem. Ele vai dizer então para você se unir com pessoas melhores do que você, para que, claro, você não precisa deixar de andar com as outras pessoas se você for influenciador, mas se você for influenciado sim, você deve sair de perto de pessoas tóxicas. Mas se você simplesmente precisa andar com pessoas superiores a você para que você possa entender que você não é esse rei da cocada toda. Mas você vai ver que existem pessoas melhores do que você naquilo que você faz e que você precisa de humildade para aprender e melhorar cada dia mais. Essa parte é bem interessante porque nós vamos entender que um ser, ele ajuda o outro a melhorar, como Cristo falava que o ferro afia o ferro. Capítulo 4, ele vai falar para você comparar a si mesmo com o que foi ontem e não com uma outra pessoa. Tá entendendo o progresso da mensagem que ele está passando no livro? Ele é muito inteligente. Você comparando com outras pessoas, você vai se sentir simplesmente inferiorizado. Foi o que eu falei de vulnerabilidade no livro da Brené agora há pouco. Você tem que comparar com o que você era. Então você simplesmente tem que ser o melhor que você pode ser agora e amanhã você ser melhor ainda do que você foi outrora. Isso vai tornar você uma pessoa melhor. Porque sempre vai existir pessoas melhores, mas simplesmente vai existir diferenças de habilidades, diferenças de resultados. Você pode ver que nas Olimpíadas um é ouro e o outro não é. Porque a diferença dos resultados, a diferença do sacrifício que a pessoa faz para adquirir resultado é diferente do sacrifício que você faz. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Até então, né? Depois tiveram outros. Caim e Abel disputaram ali sobre um sacrifício, mas não era para ser uma disputa, essa disputa só existia na cabeça de Caim. E o sacrifício que ele fez não foi aceito, porque o coração dele estava no lugar errado, no caminho errado, e justamente o sacrifício de um teve mais resultado que o sacrifício de outro, e até hoje perdura isso. O sacrifício de um cara que acorda às 5 da manhã para ir para o trabalho, chega em casa de noite, quase não vê os filhos, chega cansado, come pouco, simplesmente para poder suprir a sua família, não é o mesmo sacrifício de um cara que é milionário, que não precisa trabalhar. Então o sacrifício de cada um tem que ser levado em consideração em cada circunstância que ele faz. Então você tem que entender qual é o sacrifício que você tem que fazer para atingir o objetivo que você quer. E isso é que é importante. E dentro desse sacrifício que a gente vai encontrar o resultado, ele faz uma pergunta aqui: qual é o seu fingimento? Qual é o status que você finge ter? Qual é o sacrifício que você finge fazer? Qual é a reclamação do resultado que você não atingiu? Você está fingindo que está fazendo um sacrifício para atingir aquele resultado, mas não está. Você quer ser musculoso, mas você não vai à academia, ou se vai, fica roubando o exercício e não atinge esse objetivo. Tem gente que está na academia há mais de 10 anos e não conseguiu resultado nenhum, porque finge que está lá e não dá o seu melhor. Aí vai falar então que pecado é exatamente errar esse alvo. Se você tem o objetivo de ficar musculoso, se você vai lá para ficar musculoso e você não fica, você está pecando, você está errando o alvo. Se você estuda, lê livros, mas você não aprende, você lê um livro inteiro e não aprende, porque eu li um livro e não entendo. Você prestou atenção, você anotou, você fez uma comparação com outros livros para que você possa raciocinar sobre aquilo, você meditou sobre aquilo. Exegese é justamente essa interpretação dos textos que você vai ler. Ele requer um entendimento, um estudo sobre isso. Aí você pode pesquisar sobre isso para você entender como é que funciona dessa forma. As pessoas leem as escrituras sagradas, ou nem lê, escuta a fofoca do pastor. Quando eu digo fofoca, não é da vida alheia. O pastor vai falar o que ele leu sobre Deus, o que ele viveu sobre Deus. Mas você não está vendo sobre isso, ou vivendo sobre isso. Você está escutando a fofoca dele. Vai lá, você ter a sua experiência, ler as escrituras, ou procurar esse Senhor e Salvador que você acredita. Legal isso daí, né? A questão de você ser melhor no futuro do que você é hoje, depende do foco que você tem, aonde você está olhando. Ele vai falar sobre o olho, sobre a fóvea, sobre a retina, sobre o foco que nós temos e sobre a visão periférica, justamente porque a pessoa ela tem uma alta definição no que ela tem foco. Se você não tem foco, não tem onde você chegar a lugar nenhum. Ele vai dizer sobre foco, sobre o Evangelho de São Tomé, justamente que ele diz que o reino dos céus está aqui agora e no meio de todos, só que as pessoas não querem ver. Cara, essa frase é impressionante, eu tive que trazer o livro. E a partir desse pressuposto ele vai dizer que não existem ateus, porque simplesmente todos servem a um determinado Deus. E aí o Deus daquela pessoa que domina ela. Ele vai citar o Crime e Castigo, eu ainda não li,
tô cometendo um pecado, tá na minha coleção, comprei esse ano, já entra, já li o Karamazov, mas tô chegando ele, mas como eu não li para poder citar, só trouxe de referência, mas eu posso citar o Mark Manson, que ele vai falar a mesma coisa, que não existe ateu, simplesmente você serve a um outro Deus. Se você serve ao capitalismo, esse é o seu Deus. Se você serve ao sexo, à luxúria, é o seu Deus. Se você serve à bebida, esse é o seu Deus. Não existem ateus. Todos servem a um Deus. Se você não serve a um Deus, é porque você ainda não descobriu ou não aceitou o Deus que você está servindo. Então simplesmente pare e reflita sobre isso. Não fica com raiva de mim. Ele está dizendo isso no livro e eu só estou repetindo para que você entenda que você serve a alguma coisa. Ele vai dizer então, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor? Essa resposta, a resposta para essa pergunta, ela é intrínseca para você e em você. O que faria a sua vida melhor hoje? É dinheiro? É tempo? É energia? É saúde? E o que você vai procurar fazer para poder encontrar o resultado dessa pergunta? Isso é bem legal. Ele vai dizer, inclusive, do ponto de vista sobre felicidade, é que você está num bote, num navio que está afundando, é muito mais feliz do que está dentro do navio. Então você pode encontrar felicidade mesmo nas piores circunstâncias. O navio está afundando, mas você está sendo salvo. Você, que alívio, eu estou sendo salvo. Entendeu? Não é a circunstância, mas o local onde você está em meio à circunstância, a atitude que você toma em meio à circunstância, isso diz mais sobre você do que sobre a circunstância ao seu redor. Capítulo 5, não deixe os seus filhos façam algo que faça com que você deixe de gostar deles. Essa frase é impressionante, eu achei que não existia pessoas assim, mas existem muitas mães que odeiam os filhos e a responsabilidade é dela por deixar o filho ter feito aquilo que poderia ter feito. Ele vai dizer, então, que nós devemos impor limites às crianças, e ele vai citar aqui o Senhor das Moscas, é uma história impressionante, eu não tenho o livro, esse livro já busquei para comprar, mas ainda não achei, mas vai chegar. Ele vai dizer que a responsabilidade dos pais moldar as crianças. Então ele vai contar aqui sobre crianças que batem no rosto da mãe. O que acontece? Aquela criança, ela é o Deus do mundo dela, só existe ela. E ela está impondo limites do que ela pode e o que ela não pode. Se ela bate no rosto da mãe e a mãe acha bonitinho, ela vai entender que ela manda na mãe. Agora, se a mãe se impõe, claro que não vai bater no filho, se impõe, mostra que aquilo está errado, a criança vai entender que aquele é um limite. Opa, meu limite é até aqui. Esse ser mais alto do que eu, que me provém o alimento, eu não posso bater. Muito interessante isso. Então ele vai contar que em trocas de casais, nos Estados Unidos é muito comum o casal sair sozinho e deixar os filhos com outro casal. E na semana seguinte você troca o casal que vai sair e o casal que vai cuidar das crianças. Esse casal saiu, ele ficou cuidando do menino e o pai falou, ele não dorme. Ele pega fogo. Ele falou assim, não, mas pode ficar tranquilo. Ele disse que botou a criança para dormir, botou a mão nas costas dele e falou, você vai ficar aí. E disse que não saiu de lá enquanto a criança não dormiu. Ele conta uma história bem interessante aqui como foi, mas ele diz que ele impôs o limite na criança e a criança respeitou. Quando o pai chegou, o pai falou assim, e aí, o menino dormiu a noite inteira, um anjo, pode trazer mais vezes, que não dá nem trabalho. O quê? Lá em casa ele não faz isso não. Pois é, aqui ele faz. É interessante a gente entender. Então, simplesmente a criança ela tem que ter um limite para que ela possa entender o lugar dela no mundo. O mundo não é o parquinho onde ela faz o que ela quer. O mundo é um lugar. Em sociedade, todos nós devemos saber os nossos limites em detrimento do limite do outro. E justamente esse lugar é que faz as pessoas mais bem-sucedidas. E você achando que você tinha que deixar o seu filho à vontade, né? Sem limites, ele não sabe o lugar dele. Ele vai falar, então, que se você quer que os seus filhos na adolescência contem os segredos dele para você, você tem que ouvi-los desde criança. Então, seu filho vai chegar contando o caso da escola, você acha aquilo chato e tedioso porque você já passou por aquilo, mas você tem que dar atenção e atenção com atenção. Atenção com atenção é ouvir, é falar, é participar. Então, quando a sua filha tiver algum problema, ela vai chegar, pai, aconteceu uma situação desagradável hoje, você, opa, peraí, quem foi? Vou lá descer o cacete. Brincadeira. Ele vai dizer, então, que ouvir os filhos é necessário para uma boa criação, para que eles entendam justamente esse pertencimento que eles têm no mundo e saber que existe um acolhimento ali dos pais na hora que precisarão. Então, ele vai dizer que elas vão contar tudo que precisam ser contadas para que você possa ainda mais ensinar e impor limites nessa situação. E ele faz uma pergunta, você quer que seus filhos sejam fortes ou que eles estejam protegidos? Essa pergunta é crucial, justamente porque filhos fortes são em situações adversas. Então, se a criança cai e machuca, que é justamente o tema do próximo capítulo, é justamente o que vai fortalecer ela, que ela vai levantar e aprender que aquele é o limite dela. Ela vai impor o alto limite sim, do detrimento da situação que ela passou. E é assim que é a vida adulta. Nós erramos e a vida nos ensina de forma dura. A escola, nós aprendemos o conteúdo para fazer a prova, mas na vida, nós fazemos a prova e com a prova nós aprendemos o conteúdo. Isso nós não aprendemos, porque virar a prova novamente a gente não vai passar e vai ficar nessa recorrência que Freud falou agora há pouco. A ideia, então, é a lei da aurora, né, da Bela Adormecida. O pai, tentando proteger ela da bruxa, causou a situação onde a bruxa criou a Bela Adormecida. Olha que situação engraçada, né? Então, se você deixar o seu filho se expor a um determinado e controlado perigo, vai fazer com que ele cresça mais forte. Para que você pudesse aprender a andar de bicicleta, alguém teve que soltar as suas costas e você está sujeito à queda. Ah, mas eu nunca caí de bicicleta. Que pena.
eu caí tanto e por isso sou mais forte hoje. É assim que funciona. Esse limite, então, ele vai fazer com que eu seja mais forte. A ideia, então, para crianças é impor limite e usar o mínimo de força necessária para que esse limite seja controlado. Isso serve com adolescentes e com adultos infantilizados, onde você tem que botar o teu limite é até aqui. E se ele não cumprir, você vai impor o mínimo de força para que aquilo ocorra. Ele vai dizer, por isso, bullying acontecem e o bullying só vai acabar quando você interromper o bullying. E normalmente essa interrupção é determinada por esse limite, por esse mínimo de força para você fazer. A ideia então é que você tenha regras claras e racionais para que as crianças possam cumprir o que elas precisam cumprir dentro do determinado que você impôs. O capítulo 6 vai dizer: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Esse livro fala exatamente sobre esse assunto, é muito bom, ele não cita ele aqui, mas ele vai falar sobre isso. Se você não arrumar a sua cama, como é que você pode criticar o mundo lá fora? Se não arruma nem a cama da sua casa, como é que você vai criticar a empresa ou a família do próximo? Ele vai falar sobre vingança, e aí dentro do livro Café com Deus, ele vai falar exatamente sobre essa vingança que eu quero dizer, é que existem dois filhos de um mesmo pai. O pai é alcoólatra, e eu trouxe a referência do Café com Deus, que ele não trouxe porque é um livro mais moderno, mas ele vai falar aqui que um filho pode ser abstêmio, ou seja, não bebe, e o outro é dado ao alcoolismo igual ao pai. Um filho é violento, como o pai era, e o outro já é contra a violência. Então, essa circunstância depende de você se realizar nesse feito que está acontecendo. Então, quando ele fala para arrumar a sua cama, é você fazer a sua parte e tomar a responsabilidade de como o mundo vai reagir a você. Se você se torna uma pessoa revoltada, o mundo vai agir com revolta com você, então não vai mudar nada nesse ciclo. A culpa é sua para mudar a sua realidade. Se você acredita que a culpa é de Deus, do mundo, da sociedade, do próximo, você não pode mudar ninguém. E é engraçado porque até nos comentários aqui algumas pessoas falam assim: ah, mas eu não quero assumir essa responsabilidade. Ah, mas simplesmente é muito fácil falar que eu sou pobre porque eu não estudei, porque eu não fui atrás, porque eu não busquei. Se você quer culpar o próximo, a sociedade ou o mundo, pode se sentir à vontade, mas não vai mudar nada. Porque se você coloca a culpa no outro, você não pode ir lá impor o que o outro seja diferente. A gente coloca em limites na criança, quando ela está em fase de desenvolvimento, sob a nossa responsabilidade. Agora no próximo, eu não posso. Como é que eu vou colocar limite no pai do fulano? Não tem como. Como é que eu vou chegar a botar limite no filho do outro? Não tem como. Quando você entende que a responsabilidade é sua, do resultado sobre a sua vida, você tem um controle. E não é para ser simplesmente exclusivista ou magnânimo, é para que você tenha o controle da situação. Se 90% do que acontece na sua vida é fora do seu controle, mas você tem 10% que você pode controlar, e ainda assim você quer atribuir culpa sobre outra pessoa, como é que vai ser a sua vida? Vai ser simplesmente uma vida deixada à derrota e seu ombro só assim, ó. Nós estamos perdidos, porque simplesmente vamos botar a culpa sobre outras pessoas, e nós temos que assumir a responsabilidade disso. Ele vai falar então, para concluir o capítulo 6, que hábitos destroem ou constroem a sua vida. Se você tem hábitos ruins, você vai destruir a sua vida. Se você tem hábitos bons, você constrói a sua vida. E hábitos de colocar a culpa no outro é um hábito totalmente destrutivo. Capítulo 7, busca o que é significativo e não o que é conveniente. O óbvio que ignoramos de Jacob Petri é um livro que vai falar sobre o óbvio. Faça aquilo que você gosta. Se você gosta de cozinhar, ganhe dinheiro cozinhando. Se você gosta de jogar bola, ganhe dinheiro jogando bola. Se você não ganha dinheiro no clube, então ganhe ensinando as outras pessoas. Se você faz o que é óbvio, é muito mais fácil na sua vida. E justamente a consequência é se você trabalha para conseguir dinheiro e quando você faz o que é óbvio para você, é simplesmente consequência esse dinheiro. Ah, porque eu faço esse trabalho aqui porque paga mais. Na minha área paga pouco. A sua área paga pouco porque você é incompetente. Mesmo você gostando, você não se especializou. Os melhores profissionais são bem remunerados em todas as áreas. Vai procurar o melhor personal trainer aí para ver quanto ganhar. Ah, mas na minha região aqui só paga um salário mínimo, porque você é medíocre. Se você fosse o melhor, você estava ganhando muito mais. Inclusive, os personal trainer hoje são os mais bem pagos do mundo, né? Então, ele vai falar que os sacrifícios, eles têm resultados diferentes para pessoas diferentes, retomando o que a gente já falou do capítulo de Caim e Abel. Simplesmente porque o resultado do sacrifício é o teu sucesso. Se você faz um sacrifício que resolve o problema, então você tem um sucesso. Se você faz um sacrifício que ele é voltado para o ego, ele não resolve nada, como foi o sacrifício de Caim. Ele vai citar aqui em Karamazov, que esse já tem vídeo no canal, inclusive ele vai citar O Inquisidor, que já tem vídeo exclusivo sobre essa parte do Inquisidor aqui dentro, sobre as 3 tentações de Cristo. Mas a ideia é entender que Cristo passou por vários sacrifícios, a vida inteira foi sobre sacrifício. E as 3 tentações dele foram 3 sacrifícios que Cristo passou. E ele vai dizer que Deus, ele não é uma rede de proteção para os cegos. E como essas frases do Peterson. Rede de proteção é como se o cego estivesse andando sobre uma plataforma e ele fosse cair. E debaixo ele está ciente que ele vai ser protegido mesmo se ele falhar. E Deus não é essa rede de proteção. Se você falhar, você vai sofrer as consequências da sua falha. E é isso que torna a vida perigosa e nos deixa vulnerável. Porque o erro deixa você mais fraco.
Mas quando você aprende com aquele erro, você se torna mais forte, você vai percorrer novamente aquele caminho e não vai cair mais ali. Então Deus não é essa proteção, Deus não é esse alívio, Deus ele é a força que vai fazer com que você continue. Ele vai dizer então que quando você trabalha para melhorar a vida das outras pessoas, você é um cristão, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que eleva a humanidade para algo melhor. E quando você trabalha para piorar a vida das outras pessoas, e hoje eu acredito que as pessoas não fazem de propósito, mas fazem justamente por falta de conhecimento ou por egoísmo, elas querem levar vantagem sobre o outro, você trabalha para o diabo. Essa parte eu achei interessante. Porque simplesmente ele vai dizer que isso é conveniente para você. E a conveniência é justamente quando você esconde as responsabilidades debaixo do tapete. Fazer o que é conveniente é você fugir das suas responsabilidades. Então, essa fuga que você faz dessa responsabilidade torna você uma pessoa mais fraca porque você não aprende com os seus erros. Ele vai fazer uma pergunta: o que é que você esconde? E isso que você esconde não é um segredo que você omite da sociedade, mas é um segredo seu que você omite de você mesmo, de você bota debaixo do tapete, você não quer que ninguém saiba. Isso retém você, isso tarda você, isso faz com que você fique lento. Em vez de você superar aquele erro, aquela adversidade, aquele pecado, que seria errar o alvo, como já citou aqui, é o que faz você muito mais forte. Então você simplesmente abre o tapete, encare aquele desafio, aquele erro, dê aquela tapa, seja homem, tenha responsabilidade sobre os seus atos. Capítulo 8 vai dizer: diga a verdade, ou pelo menos não minta. Eu tenho uma frase que resume esse capítulo inteiro, que a verdade é sempre a melhor opção. Tá em dúvida, não sabe o que fazer? Fale a verdade. A verdade dói, mas a verdade é o necessário. Se você acha que a verdade dói, mentir ou omitir dói muito mais, porque quando a pessoa descobrir, vai ter você como um traidor, como uma pessoa falsa. A verdade é sempre a melhor opção. Ou quando você não pode dizer a verdade, simplesmente não minta. Isso é a parte crucial que ele está dizendo aqui. Ele quer dizer, então, que o pecado de ação é simplesmente você fazer algo que é errado e você continua fazendo. É um pecado de ação, porque a ação é levar um resultado correto e bom para você ou para os outros, ou geralmente para todo mundo, uma ação mútua. E quando você erra esse alvo, você está errando para com tudo. Você sabe que é errado e continua fazendo o que é errado. E ele vai citar algo que eu achei muito interessante. Ele vai dizer que o inferno é aqui, é agora, é real, dentro da sociedade que a gente vive, justamente pelas adversidades, das mentiras e dos pecados que as pessoas cometem de errar o alvo em fazer a bondade. E o Rob Bell vai dizer exatamente isso, que o inferno não é algo que você espera no pós-morte pelas consequências do que você fez aqui. É simplesmente viver aqui e agora sobre o sofrimento que você tem. Ou você acha que você encontrar um drogado no meio da rua, com aquele olho vago, cego, ele está no paraíso. Ele está vivendo um inferno aqui na Terra, e de repente para ele não existir mais seria uma solução muito melhor do que simplesmente continuar a vida que ele está tendo, por isso que ele usa as drogas para fugir da realidade. Isso é bem interessante. Ele vai dizer então que cada aprendizado é uma morte. Essa frase eu deixei bem legal e para mim aqui eu deixei grifada aqui de forma gigantesca. Eu marquei foi a página inteira. Porque ele vai citar que todo conhecimento que vem para sua mente, todo conhecimento novo, você absorve ele fazendo testes. Se eu falar para você que eu aperto o interruptor da luz e a luz vai apagar ou vai acender, você entende que esse é o ato de acender ou apagar a lâmpada e você aprendeu que é assim mesmo. Mas se você aperta o interruptor e a luz não acende, o que você conclui? Bom, a lâmpada está queimada, estamos com falta de energia elétrica, mas você jamais questiona o meio pelo qual você aperta o interruptor e acende a lâmpada. Bom, de repente a lâmpada é por comando de voz, é por bater palma, é por sensor de movimento. Se você vê o disjuntor ali, você vai querer apertar. Olha que interessante. Isso vai falar para você que simplesmente não é assim que acende mais uma lâmpada. Mudou tudo. Você fala, não, claro que não. Eu fiz essa vida inteira, é assim que funciona. Olha só que interessante. E é assim, sobretudo, quando as pessoas te dão um conceito, e esse conceito se torna uma verdade, por quê? Porque você é factual, você testou e afirmou que funciona daquela forma, esse conceito é imutável na sua cabeça. Na sua cabeça ela é soberana, e só você acredita naquilo. E quando a vida muda, o resultado muda, a resposta muda, e a sua cabeça não se adequou a uma nova resposta, você vive retrógrado no passado e você sofre com isso, porque só existe aquela verdade na sua mente. É o interruptor que mudou e você não se adaptou. Para mudar esse conceito na sua cabeça, tem que haver uma morte daquele conhecimento. E as pessoas não estão dispostas a isso. Elas ficam simplesmente no fanatismo. Fanatismo, então, é você entender que existe uma nova verdade que muda a realidade que você vive, mas você não aceita. Olha que exemplo que ele vai trazer aqui, muito legal. Ele vai dizer que um amigo tinha um casamento perfeito e maravilhoso, e todos avisavam que ele estava sendo traído, ele nunca aceitou porque era perfeito o casamento dele. Um dia ele pega no ato e vê o fato acontecendo. Aquilo destrói o mundo dele, cai, ele quer perder a vida, ele quer abandonar tudo. E o médico dele aconselha, no caso um psicólogo, que ele faça um exercício, vai andar de bicicleta. No pedal, ele encontra uma pessoa, se apaixona, e 20 anos depois, ele volta para o psicólogo fala assim, você queria ter aquele casamento de mentira, ou você queria essa realidade que você está vivendo agora, feliz e ciclista? Ele fala assim, olha, doeu muito para eu aceitar uma nova verdade, mas eu prefiro a nova verdade do que a mentira que eu tinha outrora. Então, toda vez que você se vê na situação onde as coisas mudaram e você não quer aceitar, você está simplesmente no casamento traído, onde você está no fundo do poço e você não aceita aquela verdade. Dói,
mudar essa verdade. Mas ao mudar essa verdade, você encontra um novo rol de possibilidades, um novo nicho na sua sociedade. Você se torna uma pessoa melhor. E tudo o conhecimento é assim. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, você tem que sempre se questionar sobre as verdades que você tem para saber se aquela verdade ainda é imperativa. De repente o branco não é mais branco, o preto não é mais preto. Como é que eu vou entender que isso mudou ou não mudou? Eu tenho que questionar os meus valores. E os valores, quando eu digo, não é algo que você criou. São os valores que são imperativos na sociedade. E esses valores você tem que entender que se fazem bem ou mal e aceitar ou rejeitar. Mas entendê-los como valores na sua vida, entender as verdades que estão dentro da sua mente, é o que vai tornar você uma pessoa mais madura. Porque valores mudam, as realidades mudam, as coisas mudam. O matrimônio no Oriente é totalmente diferente do matrimônio no Ocidente. E se você entende que a sua verdade só funciona para você, o outro vai entender que a verdade só funciona para o outro. E aí, como é que faz para conviver esses dois? Eu vou falar sobre isso lá no encerramento, mais um pouquinho, mas vai ser bem rapidinho para a gente entender sobre essa parte. Bom, capítulo 9 ele vai falar, presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber mais do que você sabe, ou simplesmente saber algo que você não sabe. Ele vai dizer que os fatos eles são ajustados às suas teorias, e não deve ser assim. Sherlock Holmes ele explica exatamente isso nas histórias dele, que ele é um excelente detetive porque ele vai encontrar os fatos, e ele pega os fatos nus e crus, e esses fatos ele simplesmente vai tentar colocar dentro da teoria para encontrar uma resposta, enquanto as pessoas veem o que está acontecendo e muda, subverte para provar o que ele está falando. Então eu acredito que fulano foi o criminoso. Aí isso prova, isso prova, isso prova. Mas ele está trazendo o que ele quer. E aqui o Jordan Peterson vai dizer, assim como Sherlock Holmes, que é o contrário. Você obtém os fatos e dos fatos você tira a resposta. É interessante isso, porque simplesmente nós não devemos roubar os erros de outras pessoas. Nós não devemos entrar na vida da pessoa e pegar com que as falhas dela sejam nossas. Se ela está passando por aquele processo de experiência, para fazer ela mais forte, você tem que deixar ela superar. Você pode ajudar. Caso ela peça ajuda, por favor, me ajude. Você pode ajudar. Nunca tomar o erro dela para você. Você deve entender que os fatos da vida dela deve ser ela que deve resolver para que ela possa se tornar uma pessoa melhor. É assim que a sociedade funciona. Ele vai dizer então para você mudar a forma que você vê o mundo, para você entender o que é certo e o que é errado. De repente existem algumas verdades que você só vai entender quando você muda o seu ponto de vista. Isso é interessante porque existiram verdades na minha vida que eu achei que era tudo certo e estava errado. E existiram coisas que eu achei que estava errado e estava totalmente certa. E como que a gente vai descobrir? Só questionando, como eu falei no capítulo anterior, e seguindo o raciocínio do livro que um capítulo vai complementando o outro. Você questionando suas próprias dúvidas, você vai entender que te falta conhecimento. E essa falta de conhecimento é simplesmente você vai entender que se você soubesse mais, a sua vida seria diferente. Esse mundo, a gente chega aqui sem saber nada. Se você acha que você chegou sabendo alguma coisa, você está errado. Todos aprendemos com o meio social no qual estamos inseridos. E nesse meio social e cultural que você está inserido, tornou quem você é. Se você tivesse nascido no Oriente Médio, você seria uma pessoa totalmente diferente. E você entender que a outra pessoa passou por um processo de aprendizado diferente, dado as experiências que ela teve na vida dela, é entender que a vida dela é diferente da sua, porque ela viveu coisas diferentes. E se você questionar os valores que você tem, a verdade que você entendeu, você vai entender que você pode aprender mais. E esse conhecimento que torna você uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida. Porque às vezes você tem um conhecimento que já é ultrapassado. Se você acha que estudar e fazer faculdade vai te dar uma boa carreira, você vai entender que são poucas pessoas que conseguem atingir esse nicho. Até as grandes empresas hoje não querem mais pessoas graduadas, porque a graduação não está dando o conhecimento necessário, já que o mundo está girando tão rápido que o que você aprendeu na faculdade, quando você sai, já está ultrapassado. Que interessante isso, né? Ele vai dizer então aqui que no capítulo 10, seja preciso no que você diz. Ele vai dizer que para você dirigir um carro, você não precisa ser um mecânico. Então você não precisa entender tudo ao seu redor. Porque no capítulo anterior, eu acabei de falar para você que você tem que entender as coisas ao seu redor questionando a sua verdade. Mas você não precisa ser profissional naquilo. Você só precisa entender algumas coisas necessárias para sobreviver. Ele vai citar sobre o exemplo do casamento, e eu sempre cito esse livro aqui no casamento, porque ele vai falar que a linguagem no casamento é o que faz o casamento ser bem sucedido. Às vezes não foi a falta de sexo que acabou o casamento, às vezes não foi o financeiro que acabou o casamento, mas a falta de diálogo para resolver os problemas. E esse livro vai falar exatamente isso. Como que você vai ter um diálogo adequado para que o teu casamento se mantenha. Ele quer dizer aqui que você não precisa ser especialista em psicologia do casamento, mas você precisa ter um mínimo de diálogo para que você possa resolver as suas adversidades no seu casamento. Ele vai dizer, então, que sem atenção tudo morre. Se você tem um cachorro e você não dá atenção para ele, ele morre. E essa atenção não é de conversar, se você não der comida, não cuidar das coisas dele, ele vai morrer. E assim é o casamento também, o relacionamento, a amizade, qualquer outra coisa. Simplesmente são meios o qual nós estamos. Nós estamos no meio social e esse meio funciona assim, igual já citei, no meio cultural, e você precisa entender algumas regras de relacionamento para que aquilo aconteça. Então, você ser preciso no que você diz, no que você precisa, é você saber a linguagem do outro para que ele possa entender o que você está falando. Às vezes você está falando inglês, outra pessoa fala em grego e vocês não estão se comunicando. Então você precisa falar uma linguagem que seja entendida. Por isso que ele fala, seja preciso. Não precisa ser especialista, mas você precisa ser preciso no que você quer.
Capítulo 11, não incomode as crianças quando estão andando de skate. Essa parte é bem legal, porque ele vai falar que a maestria, aí eu estou trazendo esse livro para vocês, vem dos erros e dos acertos. Esse livro justamente vai ensinar que você vai se tornar um especialista, um mestre, executando aquilo várias vezes, errando e acertando de forma profissional. Não é fazendo de qualquer jeito. Ah, porque eu cozinho há 10 anos. Sim, mas você já se desafiou, pegou novas culinárias, novas receitas, novos desafios, novas panelas, novos fogões, coisas diferentes para que você possa se tornar mestre culinário, para dominar o fogo. Então, é assim que você se torna mestre. Cozinha há 10 anos, mas o mesmo arroz e feijão todo dia não torna você uma pessoa melhor. Ele quer dizer o que com essa frase? Não incomode as crianças andando de skate. Deixe as crianças correrem riscos. Volto àquela pergunta. Filhos protegidos ou simplesmente filhos fortes? Deixe as crianças se machucarem. Quebrou o braço, a gente conserta. Rachou a cabeça, nós consertamos a cabeça. Quantas vezes eu caí de cabeça no chão? Deve ser por isso que eu não sou muito certo. Brincadeira. Ele vai dizer então que errar e aprender faz parte justamente do processo de aprendizado. Ele vai dizer que as mulheres, hoje, num capitalismo que nós estamos vivendo, estão cada vez mais evoluídas e mais modernas. E as mulheres querem como companheiros homens mais fortes do que elas. Se uma mulher é forte, o homem tem que ser mais forte. Se uma mulher é inteligente, o homem tem que ser mais inteligente. E isso não é questão de ser macho. A questão é simplesmente sobre os homens terem consequências e responsabilidades sobre o que eles fazem. Se a mulher não sabe trocar uma tomada, ela vai casar com um homem que sabe trocar a tomada, porque ela precisa de ter suprida a necessidade que ela não tem. Isso acontece no meio corporativo e não tem machismo nisso. Quando eu digo no meio corporativo, você pode ser um líder homem ou mulher, mas você não sabe de tudo e você vai contratar pessoas para sua equipe que complementam aquilo que você sabe. E ele está dizendo aqui justamente isso. O homem precisa ser durão, o homem precisa ser responsável pelos seus atos, o homem precisa resolver os problemas. Eu não estou falando só de instrução. Eu conheço casais onde a mulher tem doutorado e o cara não tem. Mas o cara conserta, lava, passa a cozinha, o cara é o homem da casa, esse cara é impressionante, faz jardinagem, conserta o carro, chega na casa do cara debaixo do carro mexendo de mecânico e a mulher tem todos os problemas resolvidos para que ela possa trabalhar. Ela supre a casa. Mas quando ela chega, a casa está impecável. Não estou falando de higiene somente. Eu estou falando de todos os problemas que estão resolvidos. Ela quer uma pessoa companheira que supra as necessidades dela e seja mais forte do que ela. A mulher é assim. Antigamente, as mulheres elas não tinham muita instrução, não tinham muita força. Então o homem era simplesmente o suficiente para que ela cuidasse do lar e ele fizesse todas as coisas e suprisse o lar. Na sociedade moderna, onde a mulher também ajuda a suprir o lar, o homem ele tem que ser mais forte. Ela precisa de força, o homem está lá. Ela precisa de segurança, o homem está lá. Ela precisa de financeiro, o homem está lá. Ele é o homem da casa. Então ele vai dizer aqui para você ser um homem forte, robusto, durão. Não aquele cabra mocho, mole, fraco. A mulher não quer um cara desse. Pergunta se a mulher quer um vigolô na vida dela. Ela não quer. Ah, porque o cara é bonito e gostosão. Na hora que o trem aperta, ela não quer o cara. São palavras do Jordan Peterson. Eu acho interessante você observar que na sociedade funciona mais ou menos assim. Você vê o casal, o cara é sempre um pouco mais durão do que a mulher. A mulher quer um homem melhor do que ele. Não é que ele também não queira uma mulher melhor do que ele quer uma mulher que o auxilie no que ele faz. É totalmente o oposto. Capítulo 12 ele vai dizer que acaricia um gato ao encontrar na rua. Isso fala sobre aproveitar os momentos, as oportunidades que tem na vida. O C.S. Lewis vai dizer nesse livro aqui simplesmente porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã você não pode não estar aqui, ou a pessoa que você ama pode não estar do seu lado. Então aprecie todos os momentos. É bem interessante o que ele fala. Ele vai citar aqui justamente da filha dele. Teve um problema no osso ali, um problema bem sério, e ele apreciou todos os momentos da filha dele, até que a filha dele se desenvolvesse, casasse, teve filhos. Ele sacrificou o máximo que pôde para a filha dele construir a vida dela e simplesmente ser feliz com o que ela pudesse ter. Ele vai dizer simplesmente que essas oportunidades são únicas na sua vida e você não pode deixar passar. No encerramento, ele vai dizer que ele tem uma caneta de luz, e essa caneta de luz, ele responde perguntas duras. Essa caneta, às vezes, são perguntas que ele faz a si próprio, perguntas que ele faz em situações. Poxa, se eu encontrasse com um mendigo na rua, o que eu faria? Se esse mendigo quisesse ir lá para casa, o que eu faria? Se esse mendigo tivesse um problema psicológico, como eu resolveria? Se esse mendigo fosse divorciado, o que eu responderia para ele? Se minha mãe quisesse divorciar, o que eu faria nessa situação? Se eu fosse me divorciar, o que eu faria nessa situação? Se a minha esposa chegasse para mim dizendo que estava me traindo, como eu faria nessa situação? Então são perguntas que questionam sua realidade e colocam em xeque as suas atitudes em determinados pontos. E essa atitude faz com que você esteja preparado, não só para as adversidades, mas que você entenda como você funciona e adquira um conhecimento sobre quem você é. Você só vai saber quem você é quando você coloca dentro da sua cabeça várias pessoas conversando e em conflito, um conflitando com o outro, debatendo. Não, você faz isso, mas você faz aquilo. Não é só o diabinho e o anjinho na sua cabeça. É você entender as suas reações dentro de situações adversas. Cara, esse livro é bem interessante, é bem impressionante. São 12 regras, tem mais 12 aqui no livro 2, vou trazer para vocês. Eu tentei resumir o mais simples possível, mas aqui ele vai trazer exemplos grandiosos. Vale a pena você ler esse livro. E dessa vez eu vou deixar nos shorts não as frases, mas eu vou deixar um short explicando cada uma das frases, um pouco mais resumido, como se fosse um resumão único, e no final faço aquele resumo geral. Muito obrigado por mais essa leitura e vamos junto pro livro 2. Eu te espero lá.